Se você está montando seu enxoval, com certeza você deve estar recebendo várias dicas do que é realmente essencial para você comprar. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 itens que não funcionaram muito bem para mim e alguns desses itens eu nem comprei. E aqui eu vou falar sobre o motivo real, sobre as minhas escolhas. Fica no vídeo e vamos falar sobre isso. Oi pessoal, aqui é a Ju. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, de alguns itens que não funcionaram aqui em casa. Né, deixar claro que cada bebê é único, que pode ser que para sua realidade sirva para alguma coisa, né, mas é compartilhar um pouco das minhas escolhas, né, das minhas experiências, porque pode te ajudar ali na decisão ou até trazer mais confusão para sua cabeça, né, mas vamos lá, destrinchar. E vamos falar então sobre o primeiro item que eu não comprei. Eu tomei a decisão de não comprar a chupeta, né, porque eu havia feito algumas pesquisas, né, que falam sobre a dependência da chupeta, né, a criança fica com um certo apego, né, emocional e fora o trabalho que tem, às vezes, para ajustar a dentição, né, então, na minha família a gente, né, até consultei minha mãe para ver, e tanto eu quanto meus irmãos, a gente não usou muito chupeta. Eu lembro de fotos da minha irmã usando chupeta só, mas muito pouquinho, e o meu marido, ele usou chupeta até um certo momento, e aí a mãe dele teve que fazer lá uma mentira, falar que o cachorro lambeu, mordeu. Então, assim, eu fiquei pensando sempre no futuro, né, assim, eu não queria sofrer todo esse trabalho e afins, então eu decidi não comprar chupeta. Quando a bebê era bem pequenininha, né, lá nos seus primeiros dias, ela chorava bastante. E aí, eu falei um dia pro meu marido, que se ela chorasse mais uma gotinha de lágrima, porque foi naqueles dias que estava o estresse lá super em cima, eu falei para ele que a gente ia numa farmácia dessas que fica 24 horas comprar uma chupeta. Só que aí a neném não chorou e a gente não chegou nesse ponto de comprar a chupeta, né? Mas assim, também tem questões que falam que às vezes a criança fica ali na chupeta e ela pode estar com fome, né, porque como ela fica simulando a questão da sucção, eu vi alguns vídeos falando sobre isso também, que às vezes ela estava com fome, né, e acaba tendo esse engano, é quase como se mascar um chiclete, né, a gente que é adulto, às vezes para dar aquela sensação que está mastigando, mas você não está engolindo nada. Então também por essa questão, né, eu nem fui atrás, né, de comprar a chupeta, e aí você vê um monte de coisa de anatomia da chupeta, formato XYZ e afins, então eu resolvi não comprar e deu certo aqui, né, mas assim, foi por uma questão de um minuto ali, se ela chorasse mais um minuto naquele dia que eu estava super estressada, a gente ia comprar, né, e talvez ia ver o que ia dar, né. Então, esse foi o primeiro item. O segundo item foi a questão de naninha. Naninha, eu usei uma fronha, né, quando eu era bebê, minha mãe falou que eu tinha um travesseirinho, o meu irmão ele tinha um leãozinho, e a minha irmã era uma boneca, que era a boneca toda descabelada, então nós três, de certa forma, a gente teve, né, os seus naninhas ali, quando bebês. E aí, né, eu também quis tentar implementar o Naninha com a Isa, então eu comprei um lobinho, né, que eu encontrei, e eu lembro uma vez do meu irmão que ele tinha um leãozinho lá e perdeu esse leão e foi um auê, porque não tinha mais outro, aí minha mãe teve que comprar outro, mas não era igual, e aí eu recebi até dicas, né, de algumas pessoas falando, compra mais de um, porque se perder vai ser uma dor de cabeça, então a prevenida aqui comprou logo 3, né, ainda bem que é baratinho, né, então não impactou tanto assim em custos, mas eu comprei 3 e meu irmão deu mais um de presente, né, então no total a gente tinha 4 naninhas, então sempre quando eu estava com a Isa, esse naninho até aparece em algumas fotos, né, porque eu deixava do lado ali tentando, né, pôr o cheiro, deixava em mim aqui no ombro, assim, para ver se pegava meu cheiro e afins, mas não deu certo, gente, assim, primeiro porque tinha horas que a gente ia colocar ela para nanar e, né, para dormir, e eu esquecia, né, de pegar essa bendita naninha, ela também não ligou muito, né, então até hoje ela tá com 2 anos, né, eu acho que nem vale a pena tentar mais, mas assim, ela não ligou, e aí foi passando o tempo também, né, a gente esquecia de trazer junto, e aí pra gente não serviu, né. Então por esse lado eu ainda fico reflexiva, né, que se eu tivesse conseguido implementar, talvez seria um pouco mais fácil de botar ela para dormir, não deu certo para mim, né, então pode ser que dê certo para vocês, e assim, tentei seguir algumas técnicas, né, mas eu não consegui ter essa disciplina também. O terceiro item é sobre o ruído branco.
Existem, né, aparelhinhos específicos para fazer o ruído branco. Eu não comprei esse item, mas eu tenho a Alexa em casa e aí eu tem que falar baixo porque senão ela ativa ali, mas ela dá para colocar, né, em Spotify, sons de ruído branco e afins, né? Então eu tentei usar, né, desse artifício ali para a hora de dormir. Só que o que aconteceu comigo, né, com a nossa família? E aquele barulho, para mim, ele me causava muito estresse. Ele me deixava muito estressada. E aquela história, né, que a gente tem uma conexão ali com o bebê, que o bebê absorve toda essa energia, todo esse estresse ele tá ali absorvendo. Então, ao invés de ajudar a neném a dormir, não, era o contrário que acontecia, né? Ela chorava, ou enfim, ficava agitada. Então, eu resolvi eliminar, né, essa história de ruído branco. Né, o que deu certo às vezes pra gente era colocar algumas musiquinhas ali, mas o ruído branco em si pra gente não serviu, né? Então fica um ponto de reflexão. Né? Eu acho que não vale a pena comprar o equipamento próprio de ruído branco. Se você quiser tentar, tenha, né, a Alexa ou no próprio celular mesmo você consegue testar essa alternativa, né? Só para você economizar alguns dinheirinhos, porque eu sei que não é um equipamento muito baratinho aí que tem no mercado, né? Então, esse foi o terceiro item. O quarto item é sobre fraldas reutilizáveis, sustentáveis, né? Na teoria é lindo, né? Uma fralda que você não vai poluir o meio ambiente e tudo mais, porque né, ela tem uma parte de pano e afins, mas assim, eu não comprei essa fralda, pesquisei um pouco sobre e tal, para entender melhor também, né, a dinâmica e afins. Para mim só teve utilidade para levar a Isa na piscina, que aí sim eu vejo que ela contém ali, então ela é super útil nessa parte de utilizar em piscina, mas para você que quiser utilizar na vida, assim, prática, né, na rotina, eu acho que não vale muito a pena, porque tem todo o lance para você lavar, né, imagina, se tiver número 1, número 2, o número 1 tranquilo, mas o número 2, né, para ficar lavando e secando, né, ela tem tipo um absorvente, né, com algodão ali que se coloca, né, que se encaixa, né, no local certinho ali da parte plástica, né, da fralda. E aí, pensando assim, imagina, uma criança, principalmente quando bebezinho, né, ela usa de 6 a 8 fraldas por dia, né, a depender. E aí, ficar lavando, né, e ter que ter várias, né, para poder ir repondo. Então, na parte prática, não vale a pena, para esse sentido de usar uso contínuo na rotina. Agora sim, para levar para uma piscina, né, ir para um lugar que vai ter água e afins, né, esporadicamente, vale a pena. Né, nesse caso aí fica essa recomendação, mas é só pensar, se você quiser, né, esse viés aí de ser sustentável, às vezes não vale a pena porque você vai gastar mais detergente, né, e detergente também vai lá para o esgoto e tem todo um gasto, né, pensando ambientalmente falando, né. E por último, o quinto item é o mobile. Então assim, a Isa usou o mini berço, né, por um tempo e depois ela já foi para o berço portátil. No berço portátil não tinha nem estrutura para colocar nada em cima, né? E o mini berço, ele só tinha um aramezinho, coloca assim na parte de cima, muito fraquinho, né? Então, eu estava pesquisando, né, sobre móveis, tinham uns super bonitinhos e afins, mas era muito caro. E eu até vi um dia um desenho, né, que mostrava a visão da criança, né, que olhava para cima e via o bumbum dos ursinhos, né, e bichinhos e afins. Então tem móveis que eles não são ali para criança visualizar, né, ele é só bonitinho de ver, mas a criança vai ficar vendo o rabo do bicho ali, né. Então, eu pensei muito, né, na questão de comprar e eu vi que não valeria a pena, né, assim, além de ser uma distração, dependendo do sono da sua criança, isso até pode prejudicar, né, porque eu já também vi relatos que a criança ficava tão entretida com aquele móvel que não conseguia dormir, né, então é um item que eu resolvi não comprar, não fez falta aqui, né, e aí fica da sua, né, da sua escolha também, né, porque se você quer achar bonitinho, enfim, ou ganhar de presente, né, avaliar, mas dependendo, isso pode até impactar no sono do seu bebê, né, porque pode ser um ponto de distração. Então, esses são os 5 itens que para mim, né, realmente não funcionaram, né, com as suas devidas finalidades, e comenta aqui embaixo, né, se no seu enxoval também teve algum item que não funcionou para você, né, se você conhece alguma mãe que tá formando ainda, né, fazendo um enxoval, compartilhe esse vídeo, se você gostou do conteúdo, clica no like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.